Amém. Deus falará conosco, amém? Amém. Semana passada, quem estava aqui sabe que eu preguei sobre, eu peguei aquele texto no Salmo que fala sobre a corça, fala que a corça ela anseia pelas correntes das águas, e então ela persegue aquela corrente de água, né? E eu expliquei um pouquinho do contexto do texto para que você pudesse entender, né? Que naquele período na Palestina, muitas vezes em determinados lugares a água era encanada em manilhas de barro para que ela pudesse ser transportada para aquela região árida. Então a corça ela ouvia o som das águas e ela corria em direção para onde as águas estavam indo. Então esse anseio da corça pelas águas fazia com que ela se movimentasse. E eu falei sobre semana passada sobre os 3 elementos básicos na vida de um buscador de Deus. Então, se você estava aqui, talvez você se lembre, talvez não, mas eu vou repetir só para que nós possamos continuar aqui a ministração. Os 3 elementos básicos na vida de um buscador é desejo, ou seja, tudo começa no desejo, naquela decisão consciente de estar diante de Deus. Tudo começa nisso. É naquele momento que você fala assim, você tem o Espírito Santo, amém, irmãos? Amém. Se você é convertido, você fala assim, eu entendo que eu preciso comparecer diante do Senhor. Então é o desejo. É a ação consciente que te impulsiona para a presença do Senhor. Mas se nós não tivermos associado esse desejo àquela disposição de perseguir de forma perseverante o objeto do nosso desejo, então nós vamos ficar no meio do caminho. Imagine então a corça, se ela deseja água, mas se ela começa a correr ao longo do caminho e ela desiste no meio do caminho e para, ela não vai obter o objeto do seu desejo, que era a água. Então, na vida de um buscador é a mesma coisa. Se não houver espírito perseverante, claro que você não vai conseguir manter, né, a qualidade da sua vida espiritual, da sua espiritualidade. E eu falei também que o desejo somado à perseguição vai produzir o que, irmãos? O encontro. E esse encontro, quando nós falamos do encontro aqui, é bom deixar claro, para que você se lembre, né, o que foi dito, que nós não estamos falando sobre conversão, porque a conversão é uma ação da graça de Deus em nossas vidas, mas nós estamos falando muito mais sobre Deus nos impulsionar para um lugar de intimidade, sobre um lugar secreto, sobre aquele lugar onde Deus te leva para se revelar a você, para onde Deus te leva para um relacionamento íntimo com Ele. E nesse lugar Deus se manifesta. E eu falei semana passada que a manifestação de Deus ela pode ocorrer de muitas formas. E a Bíblia ela cita várias formas, né? vários momentos em que Deus se manifesta de forma distinta, e aquilo gera algo na vida daquele que vê essa manifestação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas é importante, antes de nós começarmos aqui, né, a falar sobre o assunto propriamente dito, que o ápice, querido, da vida cristã não são as nossas realizações. O ápice da vida cristã é a capacidade, né? Quando os nossos olhos são abertos, nós entendemos quem Deus é. E quando nós, então, entendendo quem Deus é, nós vivemos para a glória dele. Vida cristã, irmãos, não consiste essencialmente naquilo que você faz, mas naquilo que Deus é e como Ele se revela a você e como você reage a essa revelação. Porque senão nós vamos transformar a fé em algo muito utilitarista. Você já reparou que a nossa relação com Deus às vezes se dá dessa forma? O que eu faço para Deus, então o que Ele vai me dar? Né? Quantas vezes se eu dou o dízimo, eu quero então que Deus me devolva, né? É claro, Deus, se você é generoso, Deus vai multiplicar a sua sementeira, né? Quem semeia, colhe. Mas às vezes a nossa mentalidade utilitarista está preso ao conceito estrito, e nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos romper essa cadeia de utilitarismo, né? Essa cadeia fútil que muitas vezes o mundo vive, que os resultados são o que importam. Porque é assim, não é? Na empresa, na escola, onde você estiver, o que importa? É o resultado. Se você estiver numa empresa, você não tem resultado, o que acontece com você? Alguém da terceirizada vai assumir o seu lugar, brevemente. Mesmo se você der resultado, vai assumir também, porque, infelizmente, a lei trabalhista está mudando, não é verdade?
Se você estiver na escola, querido, eu não estou criticando a terceirizada não, tá? Porque nós na sociedade, muitas vezes somos só um número. O Rodrigo na Petrobras é um número, né, Rodrigo? É um número. Estou falando do Rodrigo na Petrobras, que é uma das maiores empresas do Brasil, né? E é um número. Cada um de nós aqui, você na escola, se você não render o suficiente, provavelmente você não vai passar de ano, né? Provavelmente você vai ficar no meio do caminho. Então, nós temos uma relação muito utilitarista no nosso dia a dia, até mesmo nas nossas relações. Se a pessoa não corresponder às expectativas que eu tenho com relação a ela, então ela não serve para mim. Não é uma relação utilitarista? Se a minha esposa não me der o que eu preciso, então ela não é uma boa esposa. Se o meu marido não for aquilo que eu esperava ser, aquele príncipe encantado, que eu tanto almejava e sonhava que viria no cavalo branco, então ele não é um bom marido. É sempre uma relação utilitarista, mas para Deus isso não serve, irmãos. Para Deus a relação, ela é muito mais, o que importa é a questão de nós entendermos quem Deus é. E como a glória de Deus se manifesta no meio do homem. Quem está me entendendo, levante a mão. Amém. E para isso, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Só tem uma forma de nós entendermos quem Deus é. É termos intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, eu insisto nisso, ela é reservada para poucos. Não porque Deus tem filhos preferidos, não, mas porque poucos desejam a intimidade do Senhor. Esse é o ponto. Porque Deus é Pai, e é um Pai amoroso. E qual o pai amoroso que não gosta de se relacionar intensamente com os seus filhos? Qual o pai amoroso que não gosta de estar junto com os seus filhos? Todo pai gosta de estar com os seus filhos. Mas acontece que muitas vezes tem filhos que não gostam de estar com seus pais. Estou falando de pais amorosos, amém? Amém? Mas muitas vezes tem filhos que não querem estar com seus pais. Então a intimidade de Deus está disponível, por assim dizer, àquele que crê. Mas muitas vezes nós não queremos, porque quando nós chegamos diante do Senhor, irmãos, nós nos deparamos com Deus que é amor. Diga amém. Amém. Olha, irmão, João, nosso querido apóstolo, diz assim: Deus é amor. E eu vou te falar, Deus é amor. Amém. Mas Deus não é apenas amor. Existem muito mais virtudes e características na pessoa de Deus que revelam quem Ele é. E então, quando você vai para um lugar de intimidade e Deus começa a se manifestar, então coisas começam a acontecer. Eu falei semana passada e insisto: ninguém sai ileso da presença de Deus, irmãos. Ninguém. Jacó lutou com Deus e saiu ferido, mas saiu transformado em nome de Jesus, amém? Amém. E nós precisamos desejar isso, a presença de Deus, a intimidade do Senhor, e aí Deus trabalhar em nossas vidas. E eu vou começar, eu não tenho como fazer isso tudo hoje, tá, irmãos? Então, o que eu fiz? Eu tive que dividir o estudo em dois, tá? Então eu vou fazer a parte 1 e a parte 2 semana que vem, porque é a única forma que eu vou poder ministrar aquilo que eu gostaria. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas manifestações da presença de Deus na Bíblia. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Amém? Quem achou diz amém. Amém. O contexto aqui dessa passagem que nós vamos ler é o seguinte: Elias, o grande profeta de Deus, tinha feito grandes coisas em Israel. Se você conhece a história de Elias, você sabe que talvez foi um dos homens do Velho Testamento que mais viu milagres acontecer, mais presenciou ações sobrenaturais de Deus. Num determinado momento a Bíblia diz que Jezabel, esposa de Acabe, quem estava ontem aqui tinha que saber responder, né? Quem que era, né? Jezabel, esposa de Acabe, vai confrontar Elias. Fala que vai matar ali. Então o que acontece? Elias foge de Jezabel. E então ele vai em direção ao monte do Senhor. E essa é uma experiência espiritual, irmãos, tremenda.
Um dia eu ainda vou pegar e vou ministrar sobre essa questão de Elias, porque isso aqui fala sobre esgotamento espiritual, tá? Mas no outro momento nós vamos falar sobre isso. E ele então vai caminhando, Deus o sustenta, e ele chega no monte do Senhor, e então existe uma revelação de Deus. Aqui no versículo 11, Deus começa a falar com Elias e diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Houve o que, queridos? Uma brisa suave. Houve o que, queridos? Murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Elias estava no monte. Ele foi buscar Deus. Mesmo com algumas questões mal resolvidas na vida dele, ele foi para o monte buscar Deus. E Deus falou assim: sai que eu vou falar com você, a minha presença vai se revelar a você. Espere que eu vou falar contigo, Elias. E a Bíblia fala aqui que veio um vento forte, que esmigalha as rochas, e o Senhor não estava nesse vento forte. E aí então diz que veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Fala que vem então fogo, e o Senhor não estava no fogo. Então acontece algo muito tremendo, irmãos. Fala que vem então o murmúrio de uma brisa suave. Nós que moramos no litoral, somos privilegiados por morar no litoral, sabemos o que é o murmúrio de uma brisa suave. Quando você está na praia e andando ou aproveitando a praia, ou sentado, né, observando a natureza de Deus. E para mim uma das coisas mais gloriosas da natureza é o mar, né? Eu acho o mar glorioso. E você está naquele lugar e de repente sobe uma brisa bem leve, e ela vem de encontro a você. Aquilo te acalma. Aquilo parece que vem como um bálsamo para você. Principalmente naquele momento, se você estiver ali num momento de reflexão, ou angustiado, ou qualquer situação dessa. Foi assim que a voz de Deus se manifestou a Elias, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Elias tinha passado por muita coisa. Elias tinha desafiado profetas de Baal, tinha visto fogo cair do céu. Elias tinha corrido mais que uma carruagem. Elias tinha sido um homem que tinha realizado grandes coisas, acostumado com muito barulho. Elias foi um profeta extremamente ativo. Na verdade, a Bíblia nem cita de onde Elias vem. Fala assim: Elias apareceu do nada. Parece que Elias, ele nem foi gerado. De repente ele aparece na história e ele então começa o seu ministério. E o ministério de Elias foi profícuo, foi um ministério rico demais em ações. De repente ele é confrontado por uma mulher e ele foge. E então Deus fala assim: vai para o monte que eu vou falar contigo. Sabe como Deus, irmãos, fala com Elias? Deus não fala com Elias como Elias estava provavelmente acostumado a ouvir a Deus. Deus fala com Elias de uma forma completamente distinta do que ele estava acostumado. Elias era acostumado com vento. Elias era acostumado com fogo. Elias era até mesmo acostumado com terremoto, irmãos. Mas Deus decidiu falar com Elias através da brisa suave. Então, quando nós entramos na presença de Deus, muitas vezes essa manifestação de Deus, e isso eu quero que você preste atenção, ela vem na forma desta brisa suave. O que significa, queridos? Que a presença de Deus, ela é capaz de acalmar as angústias da nossa alma, amém? Amém. Nós vivemos no século da ansiedade. É o mal do século. Dizem que a pior doença que existe no século 21 é a depressão.
Nós vivemos angústia, em estado de angústia e de estresse. O mundo conspira contra a nossa alma. Tem uma psicóloga ali balançando a cabeça, falando assim: opa, estou brincando, Jace. Muitos clientes. Eu sou o seu primeiro cliente, viu, Jace? Pode ou não? Pode. Você me conhece demais, né, Jace? Não vai dar certo, né? Queridos, o mundo conspira contra a nossa alma e contra a quietude da nossa alma. Sabe, e nós precisamos, como cristãos, ir para a presença de Deus e ouvir a voz de Deus que traz acalento para a nossa alma. Solitude. Existe um livro do Brennan Manning que eu até aconselho que você leia, chama-se Um Convite à Solitude, se eu não me engano, acho que é esse o título do livro, que fala exatamente sobre essa questão de você aquietar a alma diante de um Deus glorioso, amoroso e tremendo, e que nada, absolutamente nada acontece nesse mundo sem o consentimento desse Deus. A Bíblia inclusive diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem o consentimento do Senhor. Diz amém, Uel? Então não se preocupe, Uel. Ontem o pessoal estava assim para o Uel, né? Tivemos uma reunião aqui de casais abençoados. O pessoal estava assim: Uel, o Rodrigo, compra aquele spray, usa Mega Hair, o Rodrigo. Diz que tem umas técnicas boas agora, né? Implante, né? Faz igual o Eike Batista lá, o Eike Batista. Não descanse, Uel. Nem um fio de cabelo da cabeça cai sem a permissão do Senhor. Amém? Então nós estamos diante desse Deus, irmãos, que tem todo o controle das coisas em suas mãos. E nós chegamos para esse Deus com a nossa ansiedade, com a nossa angústia, com o nosso estresse, com os problemas que nós carregamos. Vivemos um momento de crise, desemprego, que gera outros problemas, porque o desemprego gera desgaste dentro da família, gera confusão entre marido e mulher e filhos, enfim. Nós estamos num momento de tensão. Você olha para dentro de você e às vezes olha até para o outro, e o que o outro tem para te oferecer é pessimismo e derrota. Porque às vezes você vai conversar com o irmão e fala assim: ô irmão, tá feio o negócio. Ele fala: é mesmo, tá feio, né? Oh meu Deus do céu. Aí junta os dois, né? E começa a fazer dupla sertaneja. Quem sabe aí ganha dinheiro, né? Porque sertanejo faz sucesso hoje. Sertanejo universitário. Mas na presença de Deus, quando nós vamos para o lugar de intimidade, quando Deus começa a se revelar a nós, muitas vezes Deus vem como essa brisa suave, irmãos, para aquietar a sua alma, para colocar você, a sua vida em ordem, para dizer para você assim: ó, calma, fique tranquilo, eu continuo sendo Deus, eu estou aqui, nada foge do meu controle, eu sou soberano, não se preocupe. Você quer uma resposta para a ansiedade? Confie no Senhor. A ansiedade é fruto de incredulidade. Eu não estou falando da ansiedade patológica, tá? Porque isso é uma outra questão. Não estou falando da ansiedade que é fruto de um transtorno que precisa então ser tratado. Eu estou falando daquela ansiedade com as coisas que estão à nossa volta, como se nós tivéssemos controle sobre elas. Isso se chama incredulidade. Porque você não pode acrescentar um dia na sua vida se Deus não te der. Então Elias estava ali e ele falou, né, antes de chegar para Deus, ele fala assim: ah, Senhor, ninguém perseverou, só eu sozinho lá, sofrendo, fazendo a obra. E Deus então vai e fala assim: sopra, brisa suave, aquieta-se, fica sossegado, acalma o teu coração. Elias devia ser um profeta muito louco, porque para fazer o que Elias fez tem que ser louco, meu irmão. Você conhece a história dele? Quem conhece a história de Elias aqui? Levante a mãozinha. Elias é muito louco, era muito louco. Não tá bom não, põe água aí, ó, porque tá pouco aqui para consumir o holocausto. Os caras lá invocando Deus, só Deus não está te ouvindo, grita mais. Ele tirava a onda dos caras. Elias era forgado ainda por cima. É um tremendo fanfarrão, né? Aí Deus pega, leva ele para o monte e ensina Elias a descansar. E Elias pensa, irmãos, que o ministério dele tinha acabado. Deus falou: não, filho, fica quietinho e deixa eu te explicar. Você vai voltar,
Tem mais, quantos são 5 mil, quantos mil? 7 mil que não se dobraram, não é só você. Você vai voltar, você vai ungir alguns reis aí que precisa que você unja, e você vai ungir o próximo profeta. E Deus coloca Eliseu na vida dele. O cara mais chato da Bíblia. Eu falei, você vai passar o cara mais chato da Bíblia. Acalma-nos. Brisa suave. Quando Deus fala conosco, Ele fala muitas vezes através da brisa. Amém? Amém. Eu estava nesse período recente, um momento de muita angústia. E óbvio, né? Para aqueles que têm insônia, como eu, sabem o que a insônia é. A insônia é um tormento, né, na vida de quem a tem, né? E eu, muita dificuldade em dormir, e pensamentos passando na minha cabeça igual um turbilhão. E eu me lembro de uma noite que eu cheguei para Deus e eu já estava num estado em que eu parecia que eu ia implodir. Literalmente eu tinha a sensação que eu ia implodir, irmãos. Tudo passava na minha cabeça. E eu então fui deitar e falei assim: Senhor, eu não vou aguentar. Eu preciso que o Senhor me dê paz. Porque do jeito que está, eu não tenho a menor condições de suportar. Eu estava ali diante de Deus, arrebentado e reconhecendo a minha completa mediocridade e a minha dependência de Deus. Eu deitei, né? Graças a Deus consegui dormir. E acordei cedo. E fui orar. E eu comecei a orar no outro dia. Irmãos, uma paz de Deus invadiu o meu coração naquele dia, que foi algo sobrenatural. Deus falou comigo, foi na sala da minha casa. Deus falou comigo. E Deus falou comigo de várias formas, mas Deus falou comigo através de uma canção, porque Deus sabe como falar conosco, né? E apesar de não ser músico, eu gosto muito de música. Por isso que eu tenho uma inveja santa do Marcão, assim. Mas é santa a inveja, tá, Marcão? E Deus me falou algo que, queridos, eu não só carrego, mas carregarei por toda a minha vida. O que importa não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Ele é. A música não dizia exatamente isso, mas ela ensinava isso. Então eu virei para Deus e disse: então Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, porque o que eu tenho de mais precioso é o Senhor, e isso ninguém é capaz de me tirar. Meu irmão, deixa eu contar uma história para vocês. Depois disso, e quem me conhece sabe que isso é um desafio de fé. A paz de Deus tem conduzido a minha vida. Cicil suave, brisa suave. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Vamos para o próximo então. Abra a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12. Eu estou sendo claro, gente? Quem está me entendendo aqui, levante a mãozinha assim, só para eu ver. Oh, glória a Deus, aleluia. Hebreus 12. Nós vamos ler 2 versículos aqui, lá no finalzinho de Hebreus 12, tá? Hebreus 12. Vamos ler o 28 e o 29, amém? Para a gente ler esse texto tão belo aqui, né? Hebreus é um livro muito bom. Incentivo aqueles que gostam de estudar a Bíblia que estudem Hebreus, tá? Olha só o que Hebreus 12, versículo 28 e 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Amém? O escritor de Hebreus, ele está falando sobre o contraste entre o reino deste mundo e estas coisas passageiras e o reino de Deus, que é inabalável, porque todas as outras coisas são abaláveis. Sim ou não? Sim. Quer agora, quer no dia do juízo, tudo, absolutamente tudo é abalável. Irmãos, você olha para o Brasil hoje e pensa assim: meu Deus, quanta injustiça. Irmãos,
tudo está sob o controle de Deus. No tempo certo Ele exercerá justiça e juízo. Amém? Amém. Não se apavore não, tranquilo. Tudo está no controle do Senhor. Então o Escritor está dizendo, nós recebemos um reino inabalável, né? Porque nós recebemos um reino inabalável, nós precisamos ser agradecidos por isso. Nós precisamos adorar a Deus de modo aceitável, porque recebemos esse entendimento desse reino inabalável, né? Nós recebemos a compreensão do reino de Deus. E essa adoração tem que ser feita com reverência, que reverência não pense em reverência do ponto de vista que os religiosos pensam, aquela coisa toda certinha. Não, reverência não tem a ver com isso. Reverência tem a ver com uma atitude coerente e santa diante de Deus, uma compreensão de quem Deus é e uma reação a esta compreensão de forma clara e objetiva. Então Deus nos chama para ser reverentes. Então fala de um modo aceitado com reverência e temor. E aí é interessante que o escritor de Hebreus, ele fala algo muito maravilhoso, que ele diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele associa o temor ao fogo. Queridos, olhem para mim aqui, por favor. Deus, Ele se manifesta na brisa suave. Diga amém. Amém. Mas Deus também é fogo consumidor. Amém. E muitas vezes Deus se manifesta na nossa vida. Quando você entra na presença de Deus, Ele se manifesta como esse fogo consumidor. Eu quero ler um salmo aqui, Salmo 50. Esse texto é bem bonito, e eu quero que você leia junto comigo. Salmo 50. Olha o que o Salmo 50, versículo 3 diz, irmão. Se você não conseguir abrir, preste atenção. Diz assim: nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Que visão de Deus, hein, irmãos? Que visão do Senhor. À sua frente um fogo devorador, e ao seu lado uma violenta tempestade. Quando você entra na presença de Deus, Deus começa a se manifestar. Queridos, olhe para mim, por favor, e compreenda. Nós estamos muito equivocados sobre como temos compreendido quem Deus é, porque temos enfatizado apenas um aspecto do caráter de Deus. E muitos têm, é o que nós chamamos da hipergraça hoje, que hoje é pregado e apregoado aos quatro cantos. Nós temos dito, Deus é amor. Se Deus é amor, como condenará pessoas ao inferno? É o que nós chamamos de universalismo, né? Na teologia. E muitos têm acreditado nisso. A graça de Deus alcança todos, porque Deus é amor e Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. E como Ele enviará pessoas para o inferno sendo um Deus de amor? Queridos, não se engane. Não se engane. O filme A Cabana, que surgiu de um livro chamado A Cabana. Eu não vi o filme, mas eu li o livro. E porque li o livro, não perdi o tempo em ver o filme. Me desculpe para quem gostou, mas aquilo ensina uma visão equivocada de quem Deus é. Uma visão equivocada da importância da igreja na vida de uma pessoa, da congregação local. Distorce o caráter de Deus. E muitos se deixam levar, porque Deus é amor. E aí então nós descansamos nesse conceito equivocado de quem Deus é, e nós sustentamos o nosso pecado, nós sustentamos as nossas motivações erradas, nós sustentamos as nossas emoções que são contrárias à vontade de Deus, a um conceito distorcido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia! E aí nós falamos assim, mas Deus é amor. Eu tenho pecado, mas Deus é amor. Eu estou transando com a minha namorada, com o meu namorado, mas Deus é amor. E tem alguns que chegam a dizer assim, o que tem de errado nisso? É um ato de amor entre nós. E nós vamos desvirtuando Deus, porque Deus não é um ser unilateral,
como que eu posso dizer, ele não é um ser com apenas uma característica. Deus é uma pessoa complexa, como complexo somos nós. E Deus, ele é amor sim, e ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Embora merecêssemos o inferno, a Bíblia diz que Deus nos amou e nos deu a condição de conhecermos a Ele e termos a expectativa do céu. Mas Deus, irmãos, não compactua com o pecado humano. Deus não compactua com emoções distorcidas e que não manifestam a palavra dele. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que estão sendo empurradas para frente por rancor, amargura, ódio, ressentimento. A vida delas é isso. E tem uma desgraça na amargura, que ela fala que quando ela nasce, ela brota, ela contamina quem está perto. E você acha que Deus vai compactuar com isso, irmão? Você acha? Você acha que Deus vai compactuar com o pecado que você acalenta? Você acha que quando você entra na presença de Deus com as suas justificativas, e nós temos muitas justificativas, para aquelas emoções estranhas que dominam a sua alma, inveja, rancor, amargura, ódio, soberba, orgulho, você acha que a sua justificativa vai conseguir convencer a Deus? Quando você chegar na presença do Deus que é fogo consumidor, que tem uma tempestade violenta à sua volta e um fogo devorador à sua frente, com o seu pecado, irmão, aquele pecado que você não confessa, aquele pecado que você guardou as 7 chaves, você acha que esse Deus vai ficar indiferente a isso? Quando você chegar diante de Deus com motivações completamente erradas, distorcidas, que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Ah, mas Senhor, o Senhor me entende, né? Deus não vai te entender. Escute, irmão, escute, Deus não vai te entender, porque Ele é santo. O fogo consome tudo aquilo que não provém de Deus. O fogo depura aquilo que precisa ser depurado. Fogo tem capacidade de depuração, de destruição, de aniquilação. Você já viu quando começa a pegar fogo numa floresta, e dependendo do tamanho daquele incêndio que começa, da situação, é praticamente impossível você controlar aquele incêndio? O fogo de Deus, meu irmão, quando você está na presença do Senhor, não adianta. Ele vai trazer à luz as coisas que estão ocultas na sua alma. Ele vai. E Ele vai te confrontar. Cabe a você saber o seguinte: você vai colocar a boca no povo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim? Ou você vai achar justificativas? Eu insisto, as suas justificativas servem para você. O homem se auto-sabota o tempo todo. Ele entra num estado de engano, de auto-engano. Para quê? Porque ele não quer abandonar aquilo que ele ama tanto, aquilo que ele tanto deseja. Então ele se auto-sabota. Ele distorce até mesmo a palavra para se enganar e para enganar outros. E ele pensa: não, ele consegue se enganar e consegue enganar outros, então está tudo bem. E aí então ele começa a entrar num abismo, um abismo chama outro abismo, e quando você vê, meu irmão, você está completamente desorientado e longe da presença do Senhor. Porque quando você entrou e o fogo consumidor, aquele Deus que tem a tempestade à sua volta e o fogo devorador à sua frente, queria tratar com você, você falou não. Você disse para ele: não mexe aqui, Senhor. Você usou justificativas. Mas tem muita gente que é desse jeito na igreja. Tem gente que faz coisa pior que eu. Ah, Deus, isso não pega nada, Senhor. Irmão, dura coisa é cair na mão de um Deus irado. E não se engane, o mesmo Deus que ama é um Deus que exerce justiça e juízo.
e juízo se manifesta em ira. Isso te assusta? É para te assustar. É o assombro de Deus. Sabe o que nos falta hoje? A sensação de assombro de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que manifestou a Isaías e ele ficou chocado? Que Deus é esse que quando Ananias e Safira, ontem de novo, lembrei, que quando Ananias e Safira mentem, eles são fulminados imediatamente. Que Deus é esse? Mas nós criamos a caricatura de Deus, um Deus fraco. Lembrei do clássico dos Vingadores, acabei de lembrar. Nós achamos que Deus, irmãos, como é que é o nome daquele personagem do filme Vingadores, que o Hulk pega? Loki. Como é que é? Loki? É um tremendo de um Loki mesmo, né? Nós achamos que Deus é o Loki. Você lembra que o Loki chega e fala assim, como que ele fala para o Hulk? Eu sou Deus, criatura. Ele fala assim, eu sou Deus, criatura ridícula. Aí o Hulk pega ele assim pelo pé E não separado por um. ele pega pelo pé e fala assim, plau, 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 plau. E via de costas e sai assim, Deus fraco. O Hulk. Nós estamos achando que o nosso Deus é aquela coisa ridícula, com aquele capacete estúpido daquele cara. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o Deus que nós servimos, Ele é o poderoso, foi o consumidor. E isso tem que causar assombro. Mas não assombro de medo, mas assombro de temor. Porque a palavra que está ligada ao fogo consumidor é temor. Eu temo e tremo diante de Deus. Aleluia. Eu vou contar um negócio para vocês, irmãos, diariamente. Escutem o que eu estou falando. Está diante de vocês aqui uma pessoa, um pastor quebrado, porque todos os dias eu tenho que morrer para mim. Morrer para mim. Morrer para as minhas justificativas. Morrer. Colocar na cruz e dizer, Senhor, consome até o último suspiro, o último pedaço que sobra. E eu percebo que tem raízes dentro da minha alma que Deus precisa arrancar. E a minha oração é, Senhor, por favor, mude o meu coração. Eu não quero cultivar coisas que o Senhor não me permite cultivar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você acha que é brincadeira, irmão? Deus vai te levar, se você quiser, a um lugar onde Ele vai te constranger com a presença dEle. Aleluia. Ele vai queimar, por assim dizer, tudo aquilo que não procede dEle. Amém. Se você não quer, é um direito que você tem. Mas eu quero dizer sim à minha vontade de Deus, pelo menos para a minha vida. Porque a única coisa que eu posso fazer é servir a Deus. Só isso. O meu legado nesse mundo é esse, servir a Deus. Outra coisa não me importa, é servir a Deus. E eu quero fazer isso com interesse de coração, mas Deus tem que arrancar raízes que não procedem dele. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? É isso. Deus é fogo consumidor. Aleluia. E vamos aqui para a última. Abra sua Bíblia em fazer igual a mãe da Rê, Exodó. Que figura. Ó, filha, eu estou lendo a Bíblia, eu cheguei a Exodó. Lembra assim? Sua mãe é a mais peça de todas as peças. Rê. É mãe da Rê, né? Não podia. Até Rê tem para quem puxar, né? Porque a Rê é uma figura. Vocês que não conhecem a Rê, deixa eu falar uma coisa. Você vê a Rê quietinha assim? A Rê, vocês não conhecem a Rê. A Rê é sarrista, a Rê é uma figura. Ela é quietinha, mas ela é uma figura. Ela tira. Vamos lá, querido. Êxodo capítulo 13. É a experiência do povo de Israel no deserto.
Experiência do povo de Israel no deserto. Êxodo 13. Repita comigo, Êxodo 13. Êxodo 13. Eu peço que você repetir isso, né? Porque fala para ver se você. Porque às vezes o certo da gente precisa despertar, né? Então às vezes tem que falar, cutuca o seu irmão, porque às vezes você está ali meio assim, ó, cutuca ele. Faz isso aí, cutuca o seu irmão, dá uma cutucada nele. Cutuca, irmão, dá um toque bem aquele negócio assim, ó. Aquele que faz o cara fazer assim. Que aí você acorda, né? Êxodo capítulo 13, versículo 20 ao 22, diz assim: os israelitas partiram de eles numa coluna de nuvem, amém? Amém. Para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus tira o seu povo do Egito, mete mais de 1,5 milhão de pessoas no deserto. Deserto é quente durante o dia e gelado à noite. Esse povo precisa caminhar em direção à terra da promessa. Sabe o que Deus faz? Deus coloca diante deles, durante o dia, uma nuvem. A nuvem estava adiante deles. E não só os guiava, mas também, claro, trazia sombra, irmãos. E a Bíblia diz que à noite a nuvem era substituída por uma coluna de fogo. Esquentava aquele povo. Isso é maravilhoso, não é? Deus cuida de todos os detalhes, né? E eu vou te falar um negócio. O povo de Israel no deserto, eita povinho difícil, meu irmão. Se você fosse Deus naquele período, isso aqui é uma heresia, tá, que eu estou falando. Mas é só para você entender. Se você tivesse a oportunidade de ser Deus naquele período, você fulminava todo mundo. Eu mesmo deixava chegar, já saí, já queimava. Queima já, porque eu sei que não vai dar certo. Porque o povo de Israel no deserto, meu irmão, você não tem noção do tanto de besteira que esse povo fez. Mas foi muita besteira. Mas Deus estava ali, irmãos. Deus estava presente ali. Deus estava durante o dia na nuvem e durante a noite na coluna de fogo, e Ele ia diante do povo, e onde parava. E Deus mandava seguir, então seguia. Sabe o que significa, irmãos? Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Quando você entra na presença de Deus e começa a cultivar uma intimidade com o Senhor, quem vai guiar a sua vida é Deus. Amém? Amém? E a sua vida é Deus, irmão. Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Deus vai te mostrar como você deve fazer. E Deus vai te mostrar quando você deve fazer. Preste muita atenção nisso. O tempo e o modo de todas as coisas pertencem a Deus. Então ninguém melhor para nós consultarmos do que a Ele. Quando você busca um lugar de intimidade, você permite que a sua vontade se amolde à vontade de Deus. Isso é modificação, irmãos. Você diz não para você mesmo, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, né? Você perde a sua vida para que você então a ache. Não é isso que a Bíblia diz? Você então substitui algo que é perecível, algo que é corrompido, algo que não pode, que pode até ser abalado. Lembrando o texto que nós acabamos de ler, que é a vontade humana que está sujeita a tantas variáveis estranhas, não é verdade? Porque as nossas vontades, elas submetem a variáveis esquisitas. E você substitui isso por uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Peraí, gente, vamos lá de novo. A vontade de Deus, segundo a palavra, é como? Boa, perfeita e agradável. Então preste atenção. A coluna de fogo, Deus falando com você. Eu quero que você entenda aqui, ó. Deus, a coluna de fogo
Melhor, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, te dando direção. Quando você entra na presença de Deus, Deus quer assumir o controle da sua vida. Deus não quer que você chegue. Melhor, você pode chegar diante de Deus com todo o seu projeto. Pode até apresentar a planilha de Excel para Deus. Ó Deus, a minha planilha, meu projeto de vida está aqui, ó. E eu fiz inclusive, Senhor, em Excel, porque eu sou muito organizado, sabe? E vamos dizer assim, Senhor, que o Senhor pode mudar aí um ou outro desses quadradinhos aqui, né? Mas não mexe muita coisa não, Senhor. Porque tá bom aqui, eu gastei tempo para fazer essa planilha, Senhor. Deus chama você e fala assim, filho, deixa eu explicar. Não vai ser do seu jeito. Vai ser do meu jeito. E ele vai falar para você, mas você pode falar para ele, mas por que Deus? Ele vai falar assim, porque a minha vontade é boa. E nossa, minha vontade não é só boa não, filho. Minha vontade também é perfeita. E além de ser perfeita, eu estou dizendo para você que a minha vontade é agradável. Então, como não substituir a sua vontade pela vontade de Deus? Vai para a presença do Senhor, meu irmão. Você chega para Deus igual Jesus no Getsemane, amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém. Igual Jesus no Getsemane. Eu estou aqui. Oh, meu Deus, lembrei do Douglas. Eu sou o Douglas. Esse é o problema de você ficar vendo esses memes de internet, né? Filho de 11 anos, cara. Filho de 11 anos. Que ele canta assim, eu estou aqui, eu estou aqui. Misericórdia, Jesus. Você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu estou aqui. Eu não sou o Douglas, mas eu estou aqui. Eu gostaria que acontecesse tal coisa na minha vida, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Getsemane. Morre, irmão. Os seus planos. Ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certamente de quem mesmo? De Deus. Ei, Laia. Aí o negócio fica estreito, né, irmão? Porque às vezes você vai entrar diante de Deus e fala assim, Senhor, mas eu quero tanto namorar e casar com aquela pessoa. E Deus diz, não é essa pessoa. Porque Ele pode dizer, né? Senhor, mas eu quero tanto aquele emprego. Deus vai falar assim, não é esse emprego. Senhor, mas eu quero tanto adquirir tal coisa. Deus vai falar assim, não é para você adquirir tal coisa. Ele pode fazer isso ou não? Sim ou não? Sim. Claro que Ele pode. Na verdade, nós devemos consultar Deus para tudo, né? Olha, o Espírito Santo de Deus, nosso doce Consolador, Ele nos responde, Ele fala conosco, a gente devia consultar Deus, velho. Pergunte para Deus. É um exercício simples. Pergunte para Deus. Ele te responderá. Sim ou não? Sim. Senhor, eu estou em dúvida. Você está em dúvida, filho? Entra na presença do Senhor e fala assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Fica quietinho e deixa Deus te falar. Fica na torre de vigília até Deus falar com você. Amém? Mas o que a gente faz, irmão? Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Amém? Ai, meu Deus. Lembrei de outro videozinho. É o problema. Esse foi meu irmão que me mandou. Como é que é o nome daquele personagem da Vila Sésamo, que ele vai assar um biscoito? É um monstrinho, né? Ele fala para Siri, né? Ele fala assim, Siri, assar bolo, assar biscoito. É quando você vai ver, ele tá achando que passou assim uma eternidade, não deu nem um minuto ainda, né? Ele é angustiado, né? O vídeo é ótimo, gente. Eu vejo aquele vídeo um monte de vídeo. Acho que ele é da minha infância, né? Vila Sésamo, né? Nós somos igual aquele bichinho, eu não sei o nome dele. É o... Acho que é o Come-Come. Hã? É o Come-Come. É o Come-Come, né? Ele tá Siri, que Siri é aquele do iPhone, né? Siri, assar bolo. Não, Siri, tempo. Aí ele coloca o tempo. Assar bolo, ele fica lá.
Aí de repente ele começa a acender e apagar a luzinha do forno. Aí quando você vê, já está fora da casa, olhando assim na janelinha, subindo, levantando. Aí quando ele volta, não deu nem um minuto ainda que o negócio estava assando. Agoniado. Nós somos igual aquele bichinho. Deus, eu quero ouvir sua voz. Aí fica. Tocando o botão da luzinha do forno. Não para ouvir, irmãos. Amém? Deus é coluna de nuvem e coluna de fogo. Ouça a Deus. Ouça a Deus. Deixa te mostrar o tempo e o modo. Deixa Deus te conduzir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos falando aqui sobre a manifestação da presença de Deus. E eu citei aqui 3 manifestações, e semana que vem nós vamos completar aqui essa parte, né? Eu vou citar mais 3 aqui para que a gente possa fechar esse tema, né? Mas eu quero que você medite sobre isso, porque nós estamos entrando na presença do Senhor, amém? Existe um profundo desejo de Deus de se revelar a mim e a você. Se nós entrarmos na presença do Senhor e o buscarmos, então acharemos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Amém? Vamos ficar de pé então, e nós vamos orar ao Senhor.